Eu convido vocês para que nós leiamos a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8. É um versículo só para a gente começar a ministração. Hebreus, capítulo 11, verso 8. E talvez se faz necessário a gente falar mais uma vez de que o nosso Deus e o seu Espírito que habita em nós, ele, dizendo o Dr. Morris Cirulo, que já também está na glória, mas certa vez ele estava ministrando em Manaus, no Templo do Mir, e ele estava assim, ele disse, ele observou que as pessoas começavam a pegar a criança, sair lá para fora e voltar e tal. Aí ele falou, olha, o Espírito de Deus é muito sensível. É necessário que a gente preste a ele total reverência, para que ele tenha liberdade para ministrar no nosso coração. É verdade que Deus é um Deus inigualável em bondade, mas só o ser dele é temível. Ele é Deus fogo consumidor. E a gente precisa aprender reverência com ele, para que ele opere muito mais do que nós já temos visto. Então, se faz necessário pedir de vocês que leve os pensamentos cativos ao senhorio de Jesus. Se esforce para dar a ele toda a honra nesse lugar. Vamos honrar o Espírito Santo aqui, amém? Hebreus 11, verso 8, fala de uma forma bem clara. Diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Queridos, hoje eu poderia ministrar uma palavra sobre multiplicação, o poder da multiplicação. Mas Deus me deu esse tema, obediência, porque talvez a multiplicação seja resultado, talvez não, de certeza que a multiplicação é resultado da nossa obediência a Deus, a obediência aos seus princípios, a obediência à sua palavra. Dá para entender, sim ou não? Então, acalma a sua alma e preste atenção no que Deus ministra ao teu coração hoje. Certa vez eu ouvi que um pregador estava dizendo: será que o Brasil precisa de mais pregadores, mais pregação? Eu disse não. Será que o Brasil precisa de mais hinos, mais composições de hinos? Será que o Brasil tem carência de hinos a Deus? Também não. De fato, a grande carência que existe, talvez não no Brasil apenas, mas no mundo, é de nós obedecermos aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração
todos os dias. A nossa obediência deve ser algo assim mais bem entendido. A obediência, escute, é muito mais do que a conotação que vem na nossa mente quando se fala em obediência, porque parece que a obediência é um negócio assim que nos arremete muitas vezes para aquilo que os nossos pais agiam e obrigavam a gente a obedecer. Mas obrigar a obedecer é apenas desejando, talvez, que nós, como filhos, praticasse para que houvesse isso da parte dos nossos pais biológicos, para que nós, eles sabiam que é um princípio de muita importância, mas talvez mais para que se estabelecesse uma hierarquia mais clara entre pai e filho. Mas na nossa mente, no nosso coração, no nosso aprendizado, a obediência era mais algo assim de ruim, porque tinha que obedecer. E o rebelde geralmente se rebela por isso, talvez não entenda a importância da obediência, que é um princípio estabelecido tão poderoso, tão extraordinário. E nós precisaríamos entender no espírito a obediência ao nosso Deus. Porque tem frutos poderosos para nos alcançar nessa obediência à palavra de Deus. A nossa desobediência, ela, conforme nós ministramos no encontro, na ministração da libertação, tem uma frase que a gente usa lá: a desobediência traz maldição e a obediência traz bênção. E isso é pura verdade. A nossa obediência à palavra de Deus nos arremete a receber bênção de Deus. Então, quando Deus nos quer que a gente obedeça, não é por causa igual que os nossos pais queriam que obedecesse por causa da autoridade paterna. Pelo contrário, Deus não precisaria disso. O desejo de Deus é que nós entendamos a sua palavra, os seus princípios e a obedecermos. É porque Ele sabe que nós seremos abençoados. A bênção dele nos alcançará. Mas se nós desobedecermos, nós vamos ter problemas para nós mesmos. Vocês estão entendendo? Então, é necessário que a gente talvez leve um pouquinho mais a sério, mais a fundo, a questão obediência. Existem obediências, por exemplo, ao desígnio de Deus para nós. Deus tem desígnio para cada ser humano. Deus não deixa ninguém nascer nesse mundo sem um propósito. Você acredita nisso ou não? Eu creio assim, que Deus nos criou para o louvor da sua glória, conforme está escrito na Bíblia em Efésios. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Então é claro que cada pessoa nasce para um propósito, nasce para resolver um problema, nasce para uma missão. E na falha da missão que Deus nos estabeleceu, ou mesmo a falta de conhecimento da missão que Ele nos deu, de forma mais específica, como ser humano, pode acarretar grandes problemas para nós e para outras pessoas.
porque a nossa desobediência pode atingir outros seres humanos. Mas em se tratando, e eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, eu queria tratar aqui sobre a obediência ao chamado de Deus, ao crente. Ao entendermos a nossa missão como crentes, e na sua obediência, escute, porque a sua obediência ao chamado de Deus vai trazer uma grande bênção para multidões, mas a sua desobediência também vai alcançar uma grande multidão. No início do ano 60, no início da década de 60, o pastor Reinaldo, ele deixou a sua terra lá na Alemanha e veio para o Brasil. Se estabeleceu muito próximo aonde meu pai morava. E ali ele estabeleceu ministério, muitas pessoas se converteram e muitos se tornaram pastores. E de igual forma, Deus me alcançou naquela época. Mas tem muitos outros que estão no ministério hoje, pela obediência dele. Eu não sei como foi para ele decidir obedecer a Deus e sair da sua terra e vir para o Brasil, para uma terra muito difícil na época, com muitas dificuldades para se chegar no lugar da missão. Mas a sua obediência atinge até hoje pessoas na terra. Para tu ter uma ideia, o quanto é importante a gente obedecer. Eu estava reouvindo hoje, porque eu queria lembrar melhor isso que eu vou contar aqui. Então eu reouvi a mensagem de Josué Irion, pastor Josué Irion, que ele pregou no ano de 1996, lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista. A mensagem por título, O Chamado de Mateus. Ele dá ali uns 5 pontos sobre o chamado de Mateus. Mas no final da pregação, que ele falando sobre a importância de você obedecer o chamado, aí ele contou a história de uma mulher que tinha 18 anos, parece-me que ela casou aos 17 anos, e aos 18 anos Deus chamou-a para missões. Sabe que numa igreja nós temos dito que de 3 a 5% ou 2 a 3% são separados por Deus para ir mais adiante, para se tornarem missionários de tempo integral. É diferente de que todos nós somos missionários de verdade e de fato. Mas tem alguns dentre esses missionários que Deus separa para ir mais longe. E essa mulher, com 18 anos, Deus a chamou para ir. Mas ela ficou grávida. E logo vindo o filho, ela sentiu que ela deveria cuidar na criação do filho para depois ir. Isso lá na Argentina. Uma argentina. E aí como os dias passam muito rápido, os nossos filhos eles crescem muito rápido. Tu acredita que hoje o Ethan está completando 8 meses? Daqui a pouco é 1 ano, daqui a pouco é rápido que passa 20 anos. E essa mulher preferiu cuidar do filho que nasceu, mas só que o filho também casou muito cedo, casou com 18 anos. Aí veio o neto. E ela então postergou ainda mais para cuidar dos netos. Aí quando ela tinha 65 anos, não era tão idosa assim, um homem de Deus estava andando na rua, lá em Buenos Aires, andando na rua. Deus falou para ele: pare, cruze a rua
e a mulher que sair, você vai falar isso para ela. E aí, quando ele bate a campainha, a mulher sai. Ele nem cumprimentou, ele disse: assim diz o Senhor, você desobedeceu o meu chamado, e por tua desobediência, 200.000 argentinos vão para o inferno. E você vai ter que dar conta de cada uma delas. E no outro dia, ela morreu. Então, imagine isso Deus falando por boca de um profeta que nem sabia da história, ele só foi enviado por Deus para falar isso para ela e continuar o caminho dele. 200.000 argentinos. E eu acredito que entre esses 200 poderia ter outros missionários, outros pastores que poderiam sair dali, mas todos foram para o inferno, pela desobediência de uma mulher, que Deus chamou com propósito. É nesse entendimento que eu queria que você, como cristão, eu não estou dizendo que todos aqui devem ir para a Índia, para a China, enfim, bom, isso é cada um com Deus, cada Deus dá chamado específico para cada um. Mas é muito importante que você entenda o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Nenhum de nós estamos vivendo aqui por acaso. Nenhum de nós vive para si mesmo. Deus escreveu e determinou cada dia da sua vida. Está escrito. Agora, se você obedece ou não, isso aí já é um outro problema. Mas lembre-se, a obediência, ela vai alcançar outras pessoas. Então, por exemplo, quando fala sobre Abraão, quando ele foi chamado por Deus na terra dele, terra de Ur, alguns dizem que é na Mesopotâmia, outros dizem que é na Turquia. Eu sei que uns dizem que é Iraque, outros dizem que é na Turquia que ele morava. O fato é que ele saiu e foi até Harã, ficou um tempo lá. Quando morreu o pai dele, ele pegou e foi para a terra que Deus mandou ele ir. E o relato que tem no livro de Hebreus é que quando ele recebeu o chamado para ir no lugar que ele iria receber por herança, ele partiu sem saber para onde ele estava indo, ele só sabia que Deus estava o conduzindo. E eu me lembro muito bem que quando em 87 nós viemos para Humaitá, ficamos uma semana aqui em janeiro, depois fomos para Manicoré, junto com os jovens que tinham lá o acampamento em Manicoré, isso em janeiro de 87. Eu me lembro que eu dei uma meditação, me parece, lá no acampamento, e eu falei sobre esse versículo, que Abraão obedeceu, indo para um lugar que ele nem sabia para onde estava indo. Da mesma forma, nós viemos para Humaitá, aqui para o Amazonas. A gente antes não tinha ouvido falar ainda que existia uma cidade chamada Humaitá. E nós saímos lá do Paraná, de ônibus, 3 dias andando, até chegar nesse lugar. Nós saímos sem saber para onde estávamos indo, mas nós entendíamos que Deus nos chamou para cá. Por quê? Porque eu tinha recebido vários convites, nós tínhamos recebido vários convites, mas esse que foi o último que o pastor Jonas apresentou sobre o Amazonas, e nós dois sentimos algo diferente e comentamos um com o outro, indo para casa, naquela manhã,
E nós, então, decidimos orar e pedir para Deus confirmar para nós se era ou não Ele que estava falando conosco. E eu lembro até hoje, escute, entramos no nosso quarto, eu lembro da cor da coxa, e não tinha nada a ver com Palmeiras, entendeu? Mas a coxa em cima da cama era verde e branco. E nós ali ajoelhamos ali na cama e fizemos uma oração para Deus. Senhor, queremos que o Senhor use esse pastor para dizer sim ou não daquilo que nós vamos perguntar a ele. Se ele disser não, então não é para a gente ir. Mas se ele disser sim, é para a gente ir. Terminamos a oração e voltamos. Ele estava sozinho lá fora. Perguntamos dele: Pastor Jonas, só serviria para ir no mês de julho, que ele tinha falado no mês de julho, do ano que vem. Dali um ano, por exemplo. E nós terminávamos o curso, eu pelo menos terminava, ela já tinha terminado, em dezembro. Aí perguntei a ele se serviria, se daria, se ele achava que dava, a gente, ao invés de vir em julho, viríamos em janeiro logo. Se ele dissesse sim, não, pode ir em janeiro, era de Deus. Se ele dissesse não, nós vamos precisar mesmo só para julho. Então é de Deus também, a gente não ia, era essa a ideia. A oração foi em cima disso. E nós voltamos e perguntamos dele, ele falou, não, pode ir sem problema, em janeiro. Então nós sabíamos, Deus confirmou, é para nós irmos. Além da paz que sentimos, de algo diferente sentimos, Deus confirmou, respondendo a nossa oração. Se eu especificamente não quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero fazer a minha, não, eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Aí é um problema meu. Mas se Deus fala e eu vou, aí é problema de Deus, Deus vai bancar. Então a obediência, eu digo mais assim, eu entendi domingo passado, quando o pastor pregava aqui, domingo atrasado, quando o pastor lá de Minas pregou, ele falou sobre a importância de você estar no lugar certo e na hora certa. Mas ele acrescentou algo, ele disse, a importância da gente estar no Kairós de Deus, no tempo de Deus. E eu entendi que quando você obedece àquilo que Deus lhe entregou, o tempo que você tem como chamado ali é Kairós de Deus. Tudo está na conta de Deus. É Deus que vai pagar a conta. Então, se você está no Kairós de Deus, seria estar no lugar certo, na hora certa, no lugar que Deus quer, então Deus assume a responsabilidade pela sua vida. Então é muito importante a obediência. A obediência, ela vai gerar. Eu coloquei aqui que a obediência, ela abre uma chave, aliás, ela é uma chave para cumprir o propósito de Deus. Amém? A obediência é uma chave para cumprir os propósitos de Deus. A nossa vida vai passando rapidamente. E é bom você saber se você está no Kairós de Deus ou não. Se você está obedecendo a Deus nessa caminhada ou não. Se você está onde Deus preparou para você. Ou se você está onde você gostaria de ter estado. Se você está no lugar onde Deus tem para você, é uma chave para você cumprir propósitos para Deus. Isso vai fazer uma diferença extraordinária na eternidade, na sua vida. E a segunda coisa que eu coloquei aqui, a obediência também é uma chave para o sucesso pessoal. O sucesso, ou seja, ser bem-sucedido. Aí se nós lermos, não vou ler não, mas você pode ler, o que está escrito em Deuteronômio 28, de 1 a 14.
é que, pessoalmente, você vai ser bem-sucedido naquilo que Deus te colocou para ser. Por exemplo, se Deus te chamou para ser médico, se Deus te chamou para ser advogado, se Deus te chamou para ser professor, se Deus te chamou para ser um empresário, se Deus te chamou para ser missionário, chamou para ser pastor, enfim, qualquer área, se você estiver cumprindo, obedecendo a Ele ali naquela função, você vai ter sucesso. Deus diz que você estará por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo. Você vai ser abençoado em tudo que você colocar a sua mão. Então, se você foi chamado por Deus para ser pastor, e você estiver onde Ele tem direcionado, Deus vai fazer acontecer a obra, ou seja, Ele vai abençoar as obras das suas mãos. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. Assim, da mesma forma, o empresário, assim, da mesma forma, cada pessoa na sua função vai ser bem-sucedido, porque Deus te colocou ali e Ele coloca a mão sobre a sua mão. Então, por isso é muito importante obedecer a Deus para cada um individualmente naquilo que Ele tem chamado. O sucesso é garantido por Deus, segundo o que está escrito na palavra dEle. Então, é momento de nós... Eu estou dizendo aqui essas duas coisas, mas a obediência a Deus nos detalhes, no dia a dia, ela é importante para a sua vida pessoal, para a sua família. Então, a nossa obediência a Deus vai, com certeza, atrair a bênção de Deus para o nosso ministério pessoal. Tipo, nós somos uma igreja em célula, então todo crente deve ser um líder. E toda casa deve ser um templo, deve ser uma igreja. Cada casa uma igreja, cada crente um ministro. Amém? Então, a promessa de Deus é que haverá multiplicação na igreja, se nós, como igreja, obedecermos a Deus. Então, o fato é que existe de verdade o poder da multiplicação, mas nós precisamos ser obedientes para que esse poder nos alcance e que a mão de Deus nos guie de uma forma tão poderosa. Para finalizar, Moisés ele falou no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 11, no verso 10 diz assim que vocês hoje já são uma multidão. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão, como as estrelas dos céus, como a geração estrela, amém? E o verso 11 diz: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Então, esse é o desejo de Deus, de ver em cada um de nós esse poder da multiplicação. Ele tem dado, porém nós precisamos andar em obediência para que esse poder nos alcance e nós venhamos a ver Deus agindo em cada célula, através de cada líder, cada casa, a gente vê essa multiplicação. E o pastor Carlinho tem falado, a Vera repetiu aqui hoje, que se nós ganharmos uma pessoa só, em um ano, e discipular essa pessoa, em 20 anos, nós teremos uma quantia, assim, eu ganho um, discipulo, essa pessoa que eu discipulei ganha outro, discipula. Em 20 anos nós chegamos a 10 milhões, é isso? 10 para 11? Mais que isso, né? Eu chego além de 10 milhões de pessoas em 20 anos.
é muito maior do que se nós ganhássemos uma pessoa por dia e não discipulássemos. Em 20 anos nós chegaríamos a 10 mil pessoas. Ok? Se eu ganho uma pessoa todo dia, por 20 anos seguidos, eu chego a 20 mil, a 10 mil. Porém, se eu ganho uma pessoa e discipulo essa pessoa, eu chegarei a casa dos milhões. Amém? Amém? Então, não é difícil, é só uma questão de obediência. O que eu disse? Não é difícil, é uma questão de obediência. Então, cada um aqui hoje está desafiado a obedecer a Deus, porque Deus quer que nós demos frutos, e esses frutos que permaneçam. Então, eu preciso dar fruto.